E aí o gato fala uma frase, né? Pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer lugar é bom. Sim. Então se você não sabe o que você tá fazendo, você tem que ter minimamente um planejamento. Se você não sabe o que você tá fazendo, qualquer lugar vai ser bom, velho. Fala aí, pessoal, beleza? Oba! Tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre uma coisa... Você pegou a pauta? Não cheguei a pegar a pauta. Então você não se planejou, né? Eu diria que sim. Pois é, então, hoje nós vamos falar sobre isso que você não se planejou. Planejamento. Caraca, meu Deus! Ah, meu Deus! Muitas ideias da frase só. Pois é. Mas assim, eu sempre tive um problema com planejamento. Sempre teve problema? Sempre tive. Por quê? Assim, acho que, sei lá, eu sempre me senti uma pessoa que... Não sei se você assistiu aquela palestra do TED, que assim, minha palestra favorita do TED é Dentro da Mente de um Procrastinador. Eu acho que eu assisti essa. É do Tim Urban. E ele explica como é que tem o macaquinho da procrastinação, aí tem o monstro do cérebro dele e tal. Então, basicamente, a minha vida acadêmica se resumiu aquilo, por exemplo, né? E, claro que antes, nos trabalhos que eu fazia e tudo mais, já tinham uma certa exigência disso, mas eu meio que me acostumei a trabalhar sempre em cima do prazo. Eu acho que às vezes o trabalhar em cima do prazo, ele gera uma urgência, né? É isso. E tinha essa urgência, assim, de fazer um vídeo em cima do outro e tudo mais. E acho que eu meio que aprendi a trabalhar daquele jeito ali, assim. Mas não é o jeito certo, né? Não é. Assim, porque você não consegue, você fica meio à deriva, né? É porque você fica dependente de muita coisa. Acho que essa é a parada. Os astros meio que tem que dar certo. Sei lá, tipo, se hoje, por exemplo, eu chego aqui, não me planejei direito, só que tinha uma gravação, eu não sabia, meu carro bateu. E aí? Faço você fica dependendo muito de que tudo dê certo e que, e que não tenha efeito dominó. E assim, algumas vezes comigo já rolou de eu deixar para fazer em cima da hora e deu tudo certo, não aconteceu nada. Meu TCC, por exemplo, eu deixei para fazer nas 2 últimas semanas e eu tirei 10, graças a Deus. Quem fez foi eu, não foi eu. Mas teve um exemplo de um evento que eu fiz, foi um TEDx, tá falando TED anteriormente, estou lembrando do TEDx agora, que rolou um lance de a gente conseguir um patrocinador, que era uma empresa de transporte alternativo de aplicativo, né? Não é nenhuma que é famosa hoje em dia. Estava começando aqui no Rio de Janeiro, não tem mais. E eles falaram que ia pegar todos os palestrantes em casa e levar para o evento. Só que chegou lá na hora, o palestrante me ligou, falou, pô, tô esperando aqui, sei lá o que vai me buscar, e não chegou até agora, o que eu faço? Eu falei, não, peraí, vou ver o que aconteceu. Aí eu fui ver na cláusula do contrato que a gente assinou com a empresa, de que eles só atuavam na Barra e na Zona Sul. E o palestrante morava em Jacarepaguá, que é onde eu moro. Então, o que a gente tem que fazer, faltando 5 minutos para a palestra dele, a gente botou alguém para enrolar lá na hora e pediu um Uber pro cara até o cara chegar, e daí atrasou em meia hora o diabo da palestra. E foi o quê? Falta de planejamento. Falta de planejamento. Porque a gente achou que, não, tá planejado ali, já tá ali tudo certinho, não precisa se preocupar com mais nada. Mas cadê ali a planilha certinha de que hora o palestrante vai chegar, como que ele vai chegar, qual o transporte que ele vai chegar? No meu caso, eu acho que eu tenho o contrário, assim, eu acho que eu sou muito planejador. E aí a minha orientadora já falou isso pra mim, minha orientadora de doutorado, falou assim pra mim, Vitor, eu acho que você vive muito no futuro e pouco no presente. Mas, assim, eu acho que o ideal é sempre o meio do caminho do jogo. O ideal é o meio do caminho, porque assim... Você não ser procrastinador e você não ser, planejar tanto que você não executa, né? Ou então planejar tanto que você não consegue olhar qual tijolo que você tá colocando agora, né? Sim. Acho que é mais esse caminho. Pô, velho, assim, o que é o planejamento, né? O planejamento é você... Não é você predizer o futuro. É você traçar ações no presente que vai te levar a um objetivo. Só que se você não vive o presente... Você fica meio à deriva também, né? Você fica à deriva, né? Você também fica à deriva como o procrastinador. Exatamente. É exatamente a mesma coisa. E aí, quando ela me falou isso, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Tipo, será que eu tô vivendo muito no futuro e pouco no presente? Eu me lembro uma vez que tem lá, né? Que hoje, enfim, até nosso cliente, o Matheus, a gente ganhou um prêmio lá numa das faculdades que a gente estava, a gente ganhou um prêmio. E aí a gente foi pra Paris. E a gente tava em Paris, assim, um negócio maneiro pra caraca, não sei o quê, no meio da Champs-Élysées. Na apresentação. Não, já tinha acabado o evento. Já tinha acabado, não sei o quê.
E aí eu tava preocupado Já com o ano seguinte. com o ano seguinte e eu tava preocupado com as coisas que eu tinha deixado no Brasil para fazer. E aí o Matheus virou pra mim e falou assim, cara, viva o momento também, sabe? E aquilo ali me impactou muito. Quando ele me falou isso, aquilo me impactou muito. Não me impactou naquele momento, porque eu ainda assim fiquei preocupado. Porque muitas vezes a gente atribui também, tipo, planejamento, muita coisa de trabalho, né? Mas Sim. quando a gente para pra pensar, planejamento tá na nossa vida inteira. Sabe? Não, tá na nossa vida. A gente acordar é Ainda planejamento. que você que estiver assistindo a gente acha que você não tem planejamento para sua vida, sim, você tem, sabe? Sim. Tipo, na sua cabeça, em algum lugar você tem, você está fazendo alguma coisa para aquele planejamento fluir ou não. Claro que quando você bota isso no papel, você torna isso de uma coisa mais explícita, eu acredito que a chance de melhorar aumenta. E isso eu aprendi profissionalmente. Que quando eu fazia trabalho, videozinho para o YouTube, beleza, tipo, ficar a semana inteira enrolando para deixar para fazer na sexta para entregar no sábado. Mas quando você começa a trabalhar e você trabalha 12 horas por dia, justamente em cima desse planejamento, e se você começar a deixar para fazer tudo em cima da hora, vai dar problema, aí que você começa a entender como é que é a importância do planejamento, sabe? Acho que é começar a ter essa vivência e começar a entender como fazer também, porque isso é uma coisa que eu achava que eu sabia fazer, me planejar. Mas Existem alguns modelos, né? Existe o modelo de 3 fases, né? Que é o onde estamos, para onde queremos ir, como chegar lá. Que eu acho que é um modelo, eu particularmente, eu gosto, é super aplicável, é aplicável na vida. É um modelo super aplicável, né? O de 3 fases, que é onde estamos, para onde queremos ir, como chegar lá. Porque dá para você aplicar isso na vida. Eu sempre penso assim, né? Tudo que a gente aprende, faculdade, mestrado, curso e etc. E a nossa profissão, ela é muito aplicável à vida, né? Tudo que a gente aprende, eu sempre tento aplicar à minha vida. Sim. A minha vida pessoal, assim, não pensando profissionalmente, mas pessoal. Será que, por exemplo, se eu quiser comprar um computador, será que eu não consigo botar o planejamento estratégico para rodar, para comprar esse computador? Então, o meu pensamento ele sempre vai muito dessa forma. Assim. Então, por exemplo, essas 3 fases, dá para você fazer isso. Onde estamos? Né? Aí você vai pensar como é que você está agora, no momento. Você está com dinheiro, não está? Como é que está o dólar? Tá altíssimo, não está? Aconteceu isso, tipo, e aí tem esse problema também, né, de quando você faz o planejamento. E mesmo quando você faz, você tem que botar ali tudo que pode acontecer. Claro que rolou pandemia. Então aí não tem como você adivinhar que ia rolar um negócio desse, assim, aconteceu isso com a gente. Exatamente. A gente tinha um planejamento de alugar uma sala, de fazer o nosso escritório, de fazer um espaço que isso tenha em fevereiro, curso, né? Isso em fevereiro, antes de começar isso tudo. Alugar uma sala que desse para ter uma sala de aula ali, chamar as pessoas para a sala de aula ao mesmo tempo. Só que aí rolou uma situação que você não controla, completamente fora do controle da situação. E aí você tem que entender também a sair do planejamento e se adaptar. Sim. Adaptar o planejamento às medidas que a gente consegue, né? Porque é aquele negócio, talvez seja esse ponto que a minha orientadora e o próprio Matheus falaram, né? Eles falaram coisas semelhantes sobre viver o presente. Talvez seja esse ponto que o planejamento ele se encaixa, né? Se permitir mais entender o que o presente impacta a gente. Né? O que o presente impacta o futuro, né? Porque se a gente está colocando os tijolinhos agora, planejando um futuro... A gente está esquecendo o que está rolando. Exatamente. Se você não está vivendo o presente, você não está olhando o tijolo, né? E aí acontece uma pandemia, como é que você se adapta? Você não se adapta, né? Porque já está tudo construído já está tudo construído. Não permitiu nada diferente acontecer. E talvez você vai... Exatamente, você não vai permitir, porque você vai forçar uma barra, né? Não, eu quero que o meu futuro seja assim, mas, velho... Então, e se não for? Sabe? Sei lá, dando um exemplo. Eu quero... morar nos Estados Unidos. Se a pessoa definir que ela quer morar nos Estados Unidos, e agora? Como é que ela vai morar, né? E se agora não é o momento? E se em 10 anos não é o momento de morar nos Estados Unidos? Eu acho que é até uma questão também de... A gente está falando de coisas, tipo, de viagem, esse tipo de coisa, mas acho que qualquer coisa. Sei lá, você aprender uma língua nova, você... fazer um curso na internet. Você jogar videogame. Você ter tempo para você precisa de tempo, lazer. Exatamente. Pensamento, se dedicar àquilo, né? E claro que às vezes quando você tem essa imagem de você se dedicando àquilo, você tem que abrir mão de outras coisas para fazer isso. Acho que é justamente o contrário. Você se planejar é você exatamente conseguir encaixar tudo aquilo que você quer fazer
na sua vida, sem te impactar na sua vida pessoal, sem te impactar na vida do seu trabalho, se for algo relacionado à sua vida pessoal, e se for algo de trabalho, se não impacta na sua vida pessoal, sabe? E muitas vezes acho que eu sempre tive essa ideia de que quem planeja é esse tipo de pessoa que não consegue ver o presente, que está vivendo 10 anos na frente, esses 10 anos nunca vai chegar. Eu nunca tive essa ideia. Eu sempre Mas pensei... Sempre foi o contrário. Não, eu sempre fui exatamente o contrário do que você está falando. Eu sempre pensei que se eu planejasse 10 anos, eu ia chegar nos 10 anos, só que você não chega, né? Sim. Porque o que acontece? Quando você está vivendo, aí você sempre se coloca mais 10 anos. E aí você olha... Assim, eu acredito até que, profissionalmente falando, por exemplo, isso de eu sempre me colocar para trabalhar sob pressão, eu aprendi bastante coisa com isso. Eu lembro do vídeo lá que a gente fez do lado do edital do Itaú, que está aqui disponível no canal, quem quiser assistir. Assim, o vídeo a gente fez em 4 horas, sabe? Isso aí foi bizarro. E tu dando aula, e vai, e volta, e grava, e edita, e faz um voice-over. Então, assim, mas ainda assim, eu sempre penso nisso depois. Eu falo, pô, se eu tivesse mais tempo para fazer, puta, ia ficar 30 vezes melhor. E talvez a gente até ganharia, né? Porque a gente acaba não ganhando. Pode ser que sim, pode ser que não. Acho que não tem como saber, mas eu sempre fico com isso na cabeça. E muitas vezes, quando eu tenho tempo para fazer, eu acabo não fazendo. Aí eu deixo para fazer em cima da hora e quando eu faço, eu falo, porra, se eu tivesse tido mais tempo, e eu tive mais tempo, sabe? Então, nesse caso, é pura, simples falta de planejamento. Porque também tem isso, né? Quando você tem o tempo ao seu favor, você às vezes procrastina e não vou fazer. Deixa pra amanhã. Deixa pra amanhã. Acho que na pandemia, o pessoal que ficou em casa, né, acabou acontecendo muito isso, porque tinha todo o tempo do mundo para você fazer a sua academia em casa, para você fazer as receitas que você viu na internet. E acho que para muita gente, pelo menos para mim, esse dia nunca chegou, que eu sentei para fazer isso de fato, sabe? E eu lembro que até no início da quarentena eu me planejei para fazer esse tipo de coisa, mas acho que é essa questão que você falou ali do momento, do presente, que você tem que respeitar quando você planeja. A principal coisa que muita gente falha quando planeja, e eu vejo isso comigo, com os meus amigos, com as pessoas que trabalham comigo, é que quando você se planeja, você nunca se põe em consideração como um fator importante ali para a roda. Pô, eu consigo estudar 2 horas de uma língua diferente por dia? Eu consigo ficar o fim de semana inteiro estudando? Eu consigo ir para academia, pegar ônibus, trabalhar, almoçar, fazer comida, cuidar dos meus filhos, fazer isso? Eu consigo fazer isso? Se permitir fazer essas perguntas. A gente não coloca isso na A gente nunca coloca. A gente fala, não, vamos fazer. E aí quando a gente começa a fazer, a gente começa a ver que dá certo, a gente não põe a culpa na gente mesmo. A gente põe a culpa no planejamento. Sim. A gente fala, fiz um planejamento aqui que deu errado, vou parar de fazer, dane-se. Mas quando na realidade, talvez o planejamento que tenha sido feito de maneira incoerente. Sim. E isso funciona para as suas metas pessoais, isso funciona na empresa que você está criando, isso funciona no seu pequeno negócio, no seu canal do YouTube, o que for. Sabe? Pô, quando a gente começa a fazer o canal, fala, não, vamos postar 3, 4, 5 vídeos por semana. Não vai postar. Não vai, cara. Pô, tem conta pra pagar, tem que viver, tem cliente, tem namorada, tem esposa, tem isso. É um comprometimento muito grande que teria que ter e teria que abrir mão de um monte de coisa. E a gente não levou em consideração esse nosso primeiro planejamento. Sim. E aí depois que a gente viu que começou a dar errado, eu falei, não, peraí, tá alguma coisa dando errado aqui. Estou trabalhando 10 horas por dia, ainda trabalho mais 3 horas para fazer vídeo do canal, chego em casa morto. Mas o erro faz parte do planejamento também. Né? Com certeza. A diferença é que você tem que reconhecer o erro. Sim, é você respeitar o erro. E respeitar. Você não pode só simplesmente tomar em consideração que o erro não existe, falar, não, foi erro do planejamento, não foi erro meu. É isso. Na realidade, não. O erro foi seu de não ter se colocado em consideração no planejamento. Isso é um aprendizado. Você vai botar, não, talvez 3 horas dessa atividade eu não consiga, talvez 2 vezes na semana. Talvez isso acabe virando uma informação para atualizar o planejamento, pivotar o planejamento, né? Atualizar e refazer ele, né? E tipo, peraí, não dá para fazer tudo na vida. Sim, é porque hoje em dia, eu acho que antigamente, quando a gente estuda caso de empresa antiga, sei lá, Ford, para trás, era daquele jeito. O planejamento é fazer 1000 peças no dia 1, 1000 peças no dia 2, juntar as peças no dia 3 e terminar o carro no dia 4. E foram 10 anos da empresa funcionando desse jeito. Só que hoje a gente vive num mundo que
o tempo inteiro tem coisa mudando, né? Não, a gente vive num Já mundo... passou do toyotismo há anos, A gente sabe? vive num mundo que o tempo inteiro tem coisa mudando e as coisas elas são muito paralelas, né? Sim. Tipo, a gente tá fazendo aqui o vídeo e ao mesmo tempo... Olha só a loucura, né? A gente tá fazendo aqui o vídeo, eu já vou fazer aqui o merchan agora. A gente tá fazendo aqui o vídeo e ao mesmo tempo esse vídeo, esse áudio vai pro podcast do CDF, que é o Cast de Ferro, o merchan acontecendo. E ao mesmo tempo a gente também tem o cliente e o vídeo também tá no curso e caraca... Então, assim, se a gente já trata o conteúdo dessa forma, imagina a nossa vida, né? Exatamente. Então, as coisas elas são muito transmediáticas, né? Sim, e a gente acaba, porque, e aí volta aquela ideia, né, de a gente fazer um planejamento que a gente não percebe, né? Se você, porque o planejamento que a gente não percebe são os hábitos que a gente tem, eu acredito muito nessa ideia, né? Eu li isso em algum livro alguma vez, não vou saber citar o livro, mas li a Isso aqui, respeito. vamos plagiar. Vamos só falar o autor que eu tô citando. Fonte Água de Lindóia. Fonte Água de Lindóia. Não, foi algum ator aí que eu vi e ele falava isso, né? Que o planejamento que a gente não percebe que a gente faz são os hábitos que a gente tem. Então, se você vê, você que se considera, eu que me considero uma pessoa que não me planejo muito bem, assim, de quais ações que eu vou ter no dia a dia e tal, ainda assim eu tenho os hábitos de acordar em determinado horário, na maioria das vezes, de levantar e tentar fazer um exercício físico, fazer minha comida, vir pro trabalho, dar meio-dia, 1 hora, eu vou almoçar. Assim, não é um planejamento que está escrito num quadro branco na minha cabeça. Você tem que fazer, né? Mas É um padrão. Coisas que eu só tenho que fazer, sabe? E muitas vezes acho que o problema acaba sendo que quando a gente começa a botar coisas nesse planejamento que giram hábitos e não fazem muito parte do que você deveria querer estar fazendo, sim, entendeu? verdade. Então, e aí eu botando na sua vida pessoal, cara, tipo, é você entrar lá na sua agulhinha lá do Instagram e você ver quantas horas por dia você tá no Instagram, sabe? Tipo, eu já tive épocas minhas que eu tava 3, 4 horas por dia no Instagram. Então, como é que eu falo pra mim mesmo que eu vou fazer um exercício físico, que eu vou aprender uma língua nova se eu tô o dia inteiro no Instagram? É você transformar uma coisa que não deveria ser hábito numa coisa como hábito, né? Sim. Uma coisa artificial num hábito. Porque beber água é um hábito. Sim. Tomar banho é um hábito. Você tem que fazer, né? Você tem que fazer essa manutenção humana, digamos assim. Agora, 4 horas no Instagram não é um hábito. Não pode, né? Exatamente. E aí o que acontece? Toda a sua base de planejamento para as outras coisas que você precisa, ela fica deturpada, porque tem hábitos que não estão de acordo com o que você precisa para sua vida. E acaba que esses conceitos eles acabam se aplicando a tudo, sabe? Acho que a qualquer coisa que a gente faça na sua... essa citação eu vou lembrar, essa aqui eu lembro, do Rápido Devagar. Rápido Devagar, Duas formas de pensar. Que fala sobre o pensamento rápido e o pensamento devagar, do Kahneman, exatamente. E ele fala sobre como que a gente toma decisões baseado em nada. E quando o Kahneman fala isso, né, de que se a gente toma decisões baseadas em nada, porque nosso cérebro foi programado para pensar dessa maneira, sem argumentos científicos que comprovem isso, é exatamente esse momento onde a gente não se planeja. E a longo prazo a chance disso dar errado é alta. Tanto para você, na sua vida pessoal, quanto no seu trabalho, na sua empresa, se você tiver empresa, se for carteira assinada, o que for. Sabe? Se você não começar a entender por que você está tomando aquelas decisões, e aí foi essa coisa que eu me perguntei, eu falei, por que eu estou tomando a decisão de ficar 4 horas por dia no Instagram? Não tem sentido. Não faz sentido. É baseado em nada. O que está agregando? Automático, é um negócio automático, não está agregando em nada. Assim. Nada. Sim, posso até fazer um argumento de que, não, porque eu estou procurando referência para o meu trabalho. Não, baseado em nada. Mas é baseado em nada. E quando a gente não faz o planejamento, é muito mais difícil a gente perceber que a gente toma decisões baseadas em nada. Porque... Você fica meio à deriva. Quando você chega ali na hora, você tem que decidir... ali na hora é a sua intuição que responde. Não é um estudo, um pensamento. Claro que você não tem critérios, né? Você não tem tantos critérios para você avaliar as suas decisões. Você está tomando uma decisão porque você precisa fazer, como você falou. Você está tomando uma decisão baseada na intuição. E quando você toma uma decisão baseada na intuição, você está, na verdade, à deriva nas coisas. Ou seja, tem um... Hoje a gente está cheio de citações aqui. Bibliografia. Tem o livro Alice no País das Maravilhas, eu uso muito essa citação. A Alice explica muito. Estatística quântica em Alice. O gato lá da Alice, que eu não vou lembrar o personagem, qual é o nome do personagem do gato?
Ele fala, tem uma hora que a Alice pergunta assim, pra que lado eu vou, né? E aí o gato fala uma frase, né? Pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer lugar é bom. Sim. Então se você não sabe o que você tá fazendo, você tem que ter minimamente um planejamento. Se você não sabe o que você tá fazendo, qualquer lugar vai ser bom, velho. Sim, é o que vai te levar ali, você nem vai perceber que você chegou naquele lugar. 4 horas de Instagram vai ser bom pra caraca. Exatamente. Né? Bom, é isso. É isso, pessoal. Papo profundo aqui, né? Meu Deus do céu, né? Eu já tava aqui, cara. Em palestra do TED, terminamos em Alice no País das Maravilhas, é isso. Graças a Deus. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse podcast, desse qualquer plataforma transmediática que você ouviu. Videocast, vamos começar a falar isso, videocast. Já existe isso. Já, mas a gente finge que fomos deixa nós. Aí nos comentários se você gostou. Manda um e-mail pra gente. E-mail? Manda uma carta. Aqui, ó, umaideia@explore.arte.br. Manda um e-mail pra gente falando o que você acha dos nossos vídeos, dos nossos trabalhos, dos nossos conteúdos. E espero que vocês gostem. Até o próximo. Não se esquece de curtir, se inscrever, todas essas coisas aí que tem que fazer sempre. Beijos, beijos, beijos. Abraço. The sky up above.